As suas crenças estão te guiando. Olá, eu me chamo Jéssica e aqui eu vou compartilhar as minhas experiências com autoconhecimento, reprogramação mental, lei da atração e tudo que eu apliquei na minha vida para poder recomeçar. Hoje eu quero mais bater um papo e indicar um livro para você, que foi um dos livros que eu iniciei para conhecer a minha mentalidade, para conhecer a minha mente, conhecer o que estava acontecendo, saber um pouco do que estava acontecendo comigo. Quero falar um pouco sobre as crenças. Eu não conhecia o que era crença até o final de 2024. Por quê? Eu decidi conhecer, eu percebi que eu estava vivendo, repetindo um ciclo. Eu estava desempregada, morando de favor, tinha recém-separado e dessa vez eu estava com a recém-nascida. E eu percebi que 10 anos atrás eu estava vivendo do mesmo jeito. A única diferença é que eu não tinha bebê ainda. Quando eu percebi esse padrão, até comentei com uma pessoa próxima e a pessoa falou assim: não, menina, né? Essas coisas acontecem, é da vida. Só que eu comecei a me questionar. Passaram exatamente 10 anos e aí eu tô vivendo a mesma situação. Será que é coincidência? Está acontecendo alguma coisa? Eu fiquei me questionando. Eu já conhecia um pouco da lei da atração, mas eu não tinha estudado a fundo. Não sabia nada de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal, reprogramação mental, nada. Só sabia um pouco por cima sobre a lei da atração. Um pouco. E mesmo assim eu fiquei me questionando, será que tá certo isso? Será que tá certo isso? Comecei a pesquisar no YouTube. Comecei a pesquisar, e aí eu conheci a reprogramação mental. Pesquisei mais um pouquinho, autoconhecimento. Pesquisei. E fui conhecendo algumas coisas assim. Aí no desenvolvimento pessoal, foi quando eu comecei a aplicar as coisas. O desenvolvimento pessoal, ele é para você aplicar aquilo que você sabe. Porque, por exemplo, autoconhecimento. Eu descobri que eu amo a parte da comunicação, eu amo conversar com as pessoas, eu amo falar sobre as minhas experiências, eu amo orientar através das minhas experiências. Mas não adiantaria nada eu me conhecer, saber que eu gosto disso e não aplicar. É aí que o desenvolvimento pessoal entra. Ele vai ter as ferramentas ideais, as técnicas ideais para você agir de acordo com o que você quer fazer, tá? Então, um complementa o outro. Não adianta você saber entender sobre o autoconhecimento e não aplicar o desenvolvimento pessoal, ou saber o desenvolvimento pessoal e não aplicar o autoconhecimento, tá? É uma junção um do outro. E a reprogramação mental são técnicas para você limpar programações que está limitando a sua vida, tá bom? Então, são 3 coisas que eu fiz separadamente. Primeiro, eu reprogramei a minha mente, aí quando eu me conheci, o autoconhecimento, e depois eu estou aplicando, até hoje, né, estou aplicando o desenvolvimento pessoal. Tá? Dito isso, depois que eu comecei a aplicar as ferramentas da reprogramação mental, eu comecei a sentir uma melhora na minha autoestima, comecei a entender o porquê eu estava repetindo aqueles ciclos, né? Que é por causa das crenças que eu tinha. E as crenças, deixa eu dar um adendo aqui também, né? Que quero explicar. As crenças, ela é algo invisível que você não vê, mas ela está ali no seu subconsciente. E os padrões são as consequências dessas crenças. Então, eu tinha muita crença de não querer depender dos outros, de querer ter a minha vida própria, minha independência, e sabe aquele negócio que não quero depender de ninguém. O meu maior medo era depender de alguém. Consequentemente, o padrão que estava se repetindo na minha vida era o quê?
depender sempre de alguém. Mas eu estava vivendo inconscientemente, eu não sabia dessas coisas, eu vim saber depois, né? Depois que eu comecei a estudar. De 2024, do final de 2024 até o final de 2025, mais ou menos, foi. Eu passei o ano todo, passei um ano estudando. Eu estudava e aplicava. Estudava e aplicava. Foi um ano bem intenso. E por muitas vezes durante esse ano eu pensei em desistir. Eu me questionei se eu estava no caminho certo, é, porque as coisas não estavam melhorando, sabe? Externamente. Externamente eu não estava vendo nada mudar. Eu não estava tendo dinheiro, o dinheiro não estava entrando. Eu achava que o dinheiro não estava fluindo, né? E um monte de pensamento assim, negativo mesmo, um monte de pensamento negativo, que não era melhor eu ter começado, era para ter deixado como estava. Só que eu fui lembrando das palestras que eu assistia pelo YouTube, dos podcasts, de que tem essa fase chamada de noite escura da alma, noite escura da alma, que é a nossa antiga versão querendo se permanecer firme ali. Ela não quer nos deixar, ela não quer morrer, ela quer ficar firme, porque a nossa mente ela prefere o conhecido desconfortável ao desconhecido confortável. Nossa mente prefere isso. E eu estava achando tudo muito ruim naquele momento, eu não sabia, né? Depois eu fui pesquisando mais e descobri que era a noite escura da alma. Trabalhei minhas crenças, fui limpando e aplicando, estudando e aplicando. Resumindo, foi de outubro para dezembro de 2025, eu decidi que eu iria sair da casa de familiares. Sou muito grata, porque foram pessoas maravilhosas na minha vida e me aceitaram no momento bem desafiador, né? Um momento que a minha vibração, a minha energia estava muito baixa, eu estava, né, abalada mesmo. Então, são pessoas maravilhosas. Só que não fazia mais sentido para mim continuar naquele padrão. Aí decidi que eu ia me mudar. Só que na decisão eu também me organizei. Não foi nada que eu vou meter os pés pelas mãos. Não sei se você já ouviu falar sobre isso, meter os pés pelas mãos. Mas eu sentei, me organizei, eu decidi que eu queria mudar. Aí agora o que eu vou fazer? Qual o próximo passo? Juntar um valor, né? Para pagar aluguel, água, luz, segurar as contas por um tempo. E assim eu fiz. Eu ajudava como podia lá, e eu já tinha conversado que eu iria me mudar, então o dinheiro que eu pegava eu ajudava lá, e aí ia guardando um pouquinho, ia me organizando. Juntei. A casa que eu estou atualmente eu aluguei foi em março. Em março, eu aluguei em março de 2026. Mas eu não me mudei de imediato. Eu ainda estava organizando algumas coisas, precisava comprar algumas coisas também, então fui me organizando para poder eu mudar. Depois que eu me mudei, eu passei ainda um mês me organizando. Passei abril, maio, me organizando. E isso foi me pesando um pouco. Por quê? No que eu estava me organizando, né, me acomodando na casa, eu me estagnei. Eu não estava agindo, só, tipo assim, agindo no que eu queria, né, os meus projetos. Eu queria iniciar o meu canal no YouTube, eu queria trabalhar com a internet. Hoje eu sou afiliada, né, voltei a ser afiliada. Então eu queria começar a botar os meus projetos em ação, mas eu estava parada, passei um mês depois que eu me mudei, estagnada, parada, sem estudar, sem botar em prática, nada, eu parei, paralisei. Eu já tinha todas as ferramentas, eu não sabia por quê. Eu estava parada daquele jeito. Eu comecei a pensar, por que eu tô parada assim, tá? Aí abri um canal no YouTube, abri, comecei a postar alguns vídeos e tal, outro canal, não esse. E eu vi que mesmo assim não estava fluindo nada, tava nada. Só tava ficando mais ansiosa, ansiosa para poder pegar visualização, ansiosa para poder fazer, é, monetizar logo um mês. Não é impossível, tá? Só que assim, pela energia que eu tava colocando, não ia fluir.
Realmente não tem como, não tinha como com a energia que eu estava colocando no outro canal. Aí eu parei, eu falei, peraí, eu tô voltando a agir como eu estava agindo no inconsciente. O que que eu vou fazer agora? Já me mudei, já me organizei, eh, os móveis já estão no lugar, já está tudo ok. O que que eu vou fazer agora? Estudar. Aí voltei a estudar, revisar, na verdade. Comecei a revisar alguns livros, algumas coisinhas, revisando. Aí falei, tá, não vou ficar só consumindo, não. Não vou ficar só consumindo, não. Eu quero agir. Eu quero agir. E tanto que eu também usei alguns arquétipos. Depois eu posso até trazer um vídeo sobre arquétipos, a minha experiência com alguns arquétipos. Eu falei, não, não, eu não quero ser obesa mental, não. Eu quero agora aplicar as coisas que eu estou estudando. E assim eu fiz. Aí eu criei esse canal no YouTube, do zero, eu deixei o outro pra lá. Criei esse, eu falei, a minha energia vai ser exclusiva dessa. Tá? Mas é aí que eu não tava conseguindo gravar. Faz como agora? Aí eu fiquei pensando, nossa, eu não tô conseguindo ligar a câmera e conversar. E agora, o que é que eu faço? O que é que eu faço? Fiquei. O que é que eu faço? Muda a estratégia. Vê assim na minha mente, mude a estratégia. Aí eu comecei a gravar o áudio. Eu já tinha tentado também, no outro vídeo, no outro canal, gravar os áudios. Só que eu não tava conseguindo, não tava fluindo, não sei, não tava fluindo. Falei, eu vou fazer isso com o Sim Recomeço. Mas dessa vez eu vou me dedicar e vou falar sobre a minha vida, sobre as minhas experiências. Tá bom? E assim eu fiz. É tanto que, acho que os quatro primeiros é só áudio. Eu não tava naquela, não tava conseguindo gravar, não tava conseguindo parar, sentar e fazer o que eu tô fazendo aqui. Eu não tava conseguindo, não estava fluindo. É tanto que o primeiro vídeo eu falo exatamente sobre isso, que eu tenho todos os roteiros na cabeça, é coisa da minha vida, mas eu não estava conseguindo conversar. Eu estava me importando demais com as coisas externas, né? O cenário, estava me importando com pessoas, estava me importando com tudo externo e isso estava me paralisando. Depois que eu abri mão disso, gente, eu o primeiro vídeo os primeiros vídeos que eu tenho no meu celular, inclusive está no meu celular ainda, que eu não postei, eu não tinha esse cenário aqui. Isso daqui veio, a ideia de montar esse cenarinho aqui, foi depois. Porque eu estava tão apegada ao medo, a receios, a vergonha, que eu não estava tendo ideia, criatividade para poder montar um cenáriozinho simples. A depender do que você está emanando, né, a vibração que você está tendo, você não vai ter criatividade. Sua mente vai ficar meio que trancada para as criatividades. E é assim que acontece. Eu voltando. Eu comecei a focar exclusivamente nesse canal. Comecei a postar os vídeos. Eu falei, eu vou postar um vídeo por semana. No segundo mês, eu quero postar 2 vídeos por semana. No terceiro mês, eu quero postar 3 vídeos por semana. E assim eu estou fazendo. E está fluindo. As ideias continuam vindo. Eu tenho vários roteiros também no celular que eu vou revisar e vou trazer para cá. Que são roteiros assim que surge, simplesmente surge quando eu estou lavando os pratos, escovando os dentes. Surge. Então eu vou lá e escrevo. E flui. E cada vez mais que você for trabalhando as suas crenças, cada vez mais que você for se permitindo, as coisas vão mudar, vão fluir, vai tudo se encaixando. E outra coisa que o celular que eu estou gravando, eu tive que ir comprar outro. Por quê? Eu tenho. Não sei onde tá. Eu tenho esse celularzinho aqui. E eu queria começar a gravação com ele. Comprei o cartão de memória para poder passar umas fotos que estava sobrecarregando, para poder transferir. Aí aconteceu o quê? Coloquei o cartão de memória, passei as fotos. O cartão de memória não quis pegar de jeito nenhum, ou seja, excluiu todas as fotos. Eu perdi todas as fotos, não foi todas, né? Mas eu perdi fotos de um ano todo.
um ano assim de acompanhamento do desenvolvimento da minha filha. E foi do primeiro ano até o segundo ano dela, então eu perdi foto de aniversário, foto de momentos, muitas fotos. E aquilo me machucou muito. Nossa, quando eu percebi que eu tinha perdido as fotos, né, da minha filha, eu chorei, gente, eu chorei. Eu me permiti, eu chorei. Eu falei, nossa, um ano de memórias, assim. Eu sei que ainda tá na minha mente, né? Mas é bom a gente pegar as fotinhas e ver. Fiquei ali, na hora que eu fiquei chorando, eu falei, eu vou meditar. Aí meditei, limpei, tirei as crenças e não deixei aquilo ficar por muito tempo. Me permiti por um momento e depois eu fui limpando, limpando, limpando. No segundo dia ainda fiquei um pouquinho abalada. Aí no segundo dia, no primeiro dia eu me apoiei. Aí me apoiei, me abracei, falei, vai ficar tudo bem, você é uma nova oportunidade para você criar novas memórias. Tá? Aí no segundo dia eu ainda fiquei pensando, nossa, eu ainda senti vontade de comprar um celular, em vez de comprar o cartão de memória, eu não comprei o celular. Fiquei remoendo aquela situação. Aí a Jéssica teve que intervir. Falei, ó Jéssica, você vai ficar remoendo essa situação? Se você ficar remoendo, as fotos vai voltar? Pode ser que sim, você pode cocriar isso, pode. Mas pode na sua cabeça que já aconteceu. Bora focar em outra coisa. Agora, você não queria comprar celular, agora você vai ter que comprar. Porque tem as outras fotos aí. E aí, você vai correr o risco de comprar o cartão de memória e perder de novo? Aí comecei a falar sério comigo, gente. No terceiro dia, cadê? Quando eu pensava nas fotos, cadê? Não vinha sentimento, não vinha arrependimento, não vinha mais nada. Então, uma das coisas que eu quero que você faça é converse com você mesmo. Se apoie quando você precisar. E se chame atenção quando precisar também. Tá? Tá. Aí eu fiz isso. Comprei outro celular. Não foi nada assim. Eu mexi nas economias, né? Eu mexi nas economias, mas é algo que foi com leveza, né? Foi com leveza. Eu senti, antes mesmo de trocar, colocar o cartão de memória no celular, de passar as fotos, eu senti a vontade de comprar o celular. Só que inconscientemente, né, eu tive um pico inconsciente e rejeitei essa sugestão de comprar um celular novo e investir no marketing digital, né, como eu estou fazendo. Mas eu corrigi esse erro e foi algo muito bom porque é mais uma experiência, né? Para poder ouvir mais a minha intuição, o meu sentimento. E é isso, as coisas vão acontecer. Você está vivendo consciente, né? Quando você limpa suas crenças, você passa a viver mais conscientemente. Não está isento dos contrastes. Porque os contrastes são situações que você já criou em algum momento e está vindo, né, à tona agora. Inclusive, o cartão de memória eu criei. Eu criei porque meses atrás eu fiquei pensando muito, nossa, eu tenho que salvar essas fotos para não perder, eu tenho que salvar essa foto para não perder, eu tenho que salvar essa foto para não perder. E eu comprei o cartão de memória, deixei uma semana guardada, justamente na semana que aconteceu um monte de coisinhas, né, um monte de contrastes, eu inventei de colocar o cartão de memória e deu no que deu. Resumo da ópera, mexi nas minhas economias, comprei o celular para poder eu tirar um projeto que estava no papel por 10 anos. E eu digo que foi algo maravilhoso, foi uma ação inspirada, com leveza, com clareza, com uma direção certa. E a limpeza da crença, ela te dá isso, ela te dá direção, leveza, uma clareza do caminho que você tem que percorrer e onde você quer chegar, tá? Então, limpar crenças limitantes é muito mais do que limpar crenças. É uma nova oportunidade, é um recomeço, literalmente, porque após eu limpar as minhas crenças, eu recomecei muitas coisas da minha vida. Eu tive coragem de alugar uma casa, tive coragem de investir em um celular. Gente, quando eu trabalhava, quando eu era CLT, que eu recebia salário do comércio, eu não tinha coragem para eu comprar esse celular aqui.
Na época foi R$ 1.400. O celular que eu tô gravando foi bem mais barato. Mas não tô falando de questão de valores, eu tô falando de questão do sentimento por trás de cada atitude que a gente vai tomar. Esse celular aqui foi 1.400. Eu era CLT. Eu tinha condição naquele momento. Eu nunca fui de fazer dívida, tá, gente? Eu sempre tive um dinheirinho ali guardado. Eu chorei entre aspas, assim. é, eu me lamentei. Será que eu precisava mesmo desse celular? Será que eu só não estava querendo gastar dinheiro? Eu tinha muita crença de escassez, muita. E agora, depois que eu limpei as crenças, eu mexi nas minhas economias. Um valor que é, digamos assim, eu não gosto de chamar de reserva de emergência não, porque meio que, digamos assim, atrai, né? Reserva de emergência atrai situações para que aquele valor seja usado realmente para emergência, não. O dinheiro que eu estava investindo, né? O dinheiro que eu estava investindo. E eu mexi assim com a maior leveza, com a maior tranquilidade. Eu simplesmente peguei, comprei e falei, não, vai dar certo. Só ter na minha cabeça que ia dar certo e pronto, acabou. Ah, aí se vier alguém falar, ah, mas e se der errado? Tá? Sim, gente, é mais uma experiência. Não podemos focar e alimentar as crenças limitantes, porque toda crença, tanto a crença fortalecedora quanto a limitante, quanto mais você dá ênfase para ela, mais ela vai crescer e mais ela vai querer mostrar a você que aquilo que você está pensando não é verdade, seja o que for. Se você estiver pensando positivo, a sua crença, os seus pensamentos, as suas ações, vai ser de acordo a isso. Se você, independente, seja positivo ou negativo. E quando eu entendi isso, eu passei a agir de forma leve com tudo. Foi com as fotos que eu perdi, eu me permiti, eu me acolhi, e depois eu me chamei a atenção também, que foi preciso, senão eu ia estar remoendo até hoje aquela situação. Tudo que você fizer na sua vida, ainda mais você que está querendo modificar padrões, haja consciente. E você agir consciente não quer dizer que você não terá picos de inconsciência. Vai ter, mas quando você tiver esse pico de consciência, e assim que você retomar a sua consciência, modifique, não permita alimentar por muito tempo aquele sentimento negativo. Tá? Foque sempre em crenças positivas e com leveza. Eu sei que nem sempre a gente vai estar feliz, estou de bem com a vida, né? O tempo todo não vai, é normal. Mas a partir do momento que você começar a agir consciente, você vai saber dosar. Nossa, hoje eu estou um pouquinho triste. Por que eu estou assim? O que é que eu posso aprender com isso? A tal situação aconteceu, tá bom. Mas essa situação está aparecendo para mostrar que eu preciso limpar o quê? Isso é você estar consciente e saber que as situações vão acontecer. O contraste ele vai vir. Você passou muito tempo vivendo de uma maneira, carregando crenças limitantes, digamos, por 20, 30 anos. Você passou esse período todo com essas crenças. E o contraste está vindo agora. E está tudo bem. Mas o que você vai fazer agora que está consciente disso é o que vai mudar os resultados futuros. O que é que você pode aprender com essa situação? Como você pode modificar os seus pensamentos agora? Não? É, haja consciente. E se tiver picos de inconsciência, não se cobre. Só veja o que é que você pode usar a seu favor e siga com leveza, com acolhimento, com amor, sabe, com tranquilidade. E esse um pouco de relato assim que eu trouxe sobre as crenças limitantes, eu aprendi nesse livro, O Poder do Subconsciente. Esse foi um dos primeiros livros que eu li e me ajudou muito a entender o funcionamento do nosso subconsciente, dessas crenças limitantes. Ele é um livro maravilhoso de Joseph Murphy. Você entender como a sua mente funciona é muito bom, é muito importante. Traz comportamentos diferentes.
sabe? Você para de repetir padrões, você para de se limitar, para de se achar incapaz. Gente, é muito ruim você viver com crenças. É muito ruim. Hoje eu tenho 29. Quando eu comecei a reprogramar minha mente, eu estava com 27. Então, os 7 anos não conta porque eu estava só absorvendo, né? Que a gente, quando é criança, só absorve as coisas do ambiente. Então, do 0 a 7 anos, eu só absorvi e daí em diante eu só vivia de acordo com aquelas crenças. Então, eu passei 20 anos vivendo das crenças que eu tinha adquirido na infância. E hoje eu poder escolher os pensamentos, escolher qual crença eu quero modificar, qual crença eu quero usar a meu favor, é muito gratificante, é muito bom. E tudo isso foi porque eu decidi permanecer mudando. Foi dia após dia. E tem os momentos que é desagradável, tem os momentos que dá vontade de abrir mão de tudo e voltar a velhos hábitos. Mas a partir do momento que você entende que esses velhos hábitos vão te manter no mesmo lugar, vivendo as mesmas experiências, com as mesmas pessoas e repetindo padrões, padrões e padrões, você olha e fala: não, não quero voltar para aquela antiga versão, não, de jeito nenhum. E uma das coisas que eu falava muito, Jéssica, você já chegou até aqui, você não vai voltar, você vai permanecer. E assim eu fiz. Ainda tenho muitas coisas para poder eh, conquistar. Quero conquistar muitas coisas. Mas eu sei que eu estou no caminho certo. Eu não agia. As minhas crenças limitantes me paralisavam. Eu não agia, era uma pessoa insegura, competitiva. Eu não tinha coragem de agir, mas eu queria mudar de vida. Eu queria mudar de vida sem ação. Então, tudo isso, toda essa clareza, quando você passa a limpar e reprogramar sua mente a viver mais consciente, você tem ideias, criatividade, você tem vontade de agir, força de vontade, determinação. Então, tudo isso a, a, a limpeza das crenças limitantes traz para você, tá? Esse foi mais um bate-papo. Eu queria trazer um pouco da minha história, um pouco desse recomeço que, né, estou fazendo ainda na minha vida e incentivar você que tudo é possível. Você pode modificar esses padrões mentais e procurar ferramentas a seu favor. Tá? Vou deixar o link desse livro que eu comprei. Ele é maravilhoso, eu super indico. Estude, estude, mude seus padrões mentais. Eu sei, eu tenho certeza que você vai conseguir. Espero que tenha te ajudado. Use a seu favor tudo aquilo que está disponível e até o próximo vídeo.